Olá, bem-vindo para o Zé, eu sou o Zé e hoje eu trago para vocês Desventuras em Série, tanto o filme quanto os livros. Nós temos a família Baudelaire, uma família bem rica, formadas pelo senhor e senhora Baudelaire, que a gente nunca viu nem sabe o primeiro nome deles, e seus filhos, seus 3 filhos. Em primeiro lugar, a filha mais velha, Elizabeth, que ama criar coisas e criar invenções e coisas do tipo. O filho do meio, Klaus, que é um leitor nato, ele ama ler e se lembra de tudo que ele lê. Inclusive, a família Baudelaire, eles têm uma biblioteca gigantesca e o Klaus, ele leu quase todos os livros dessa biblioteca e ele agrega muito conhecimento dessa forma. Nós temos a filha mais nova, Sunny, que é um bebê que não fala, mas ama morder coisas. E, eventualmente, em uma desventura, a mansão Baudelaire, ela pega fogo em um incêndio e, por causa disso, o senhor e a senhora Baudelaire vêm a óbito, eles morrem, deixando seus 3 filhos órfãos. Daí em diante, eles têm que ser levados aos cuidados do parente mais próximo para que esse parente possam criar essas crianças dali em diante. Este parente é o Conde Olaf, que é uma pessoa extremamente peculiar, por acaso um autor meio que fracassado, que mora em uma casa aos pedaços e odeia crianças. Mas ele aceita a tutela dos filhos Baudelaire porque ele está interessado na herança deles. Claro que como ele odeia criança, ele maltrata os irmãos, basicamente faz deles servos dele. E os irmãos sendo extremamente maltratados pelo Conde Olaf e tudo mais, eventualmente eles conseguem se livrar da tutela do Conde Olaf, depois de alguns acontecimentos. Eu não vou explicar porque seria bastante spoiler. E depois disso eles são levados a um outro tutor, até que o Conde Olaf apareça de novo, ainda interessado pela herança dos filhos Baudelaire. Basicamente, a história ela se repete dessa forma, eles são então passados para outro tutor, depois para outro tutor, até que o Conde Olaf apareça de novo. Sendo que os livros eles são separados tutor a tutor, cada livro representa na realidade um tutor. O filme ele conta a história dos 3 primeiros livros, é extremamente fiel, mas ele só modifica a linha dos acontecimentos. Eu vou explicar isso melhor depois, mas vamos primeiro comentar sobre a história de Desventuras em Série. Eu tenho que dizer que Desventuras em Série, ele tem essa pegada meio dark, porque querendo ou não, são crianças que acabaram de perder os pais deles e são levados para uma pessoa extremamente cruel e maldosa. E por causa disso, eles sempre tentando sobreviver essa pessoa, independente para onde eles vão, eles nunca conseguem fugir dessa pessoa. E tudo isso acontece, mas é muito interessante. Porque você vê o tempo todo os Baudelaire utilizando suas habilidades, seus conhecimentos para poder fugir dessas situações, dessas desventuras. Mesmo sendo uma história dark, uma história triste, é uma história muito boa. E além disso, tanto o filme quanto os livros funcionam dessa forma. É como se a história fosse narrada pelo autor que estivesse escrevendo ela. Então, o tempo todo ele está dizendo, se você está atrás de uma história feliz, de uma história com final feliz, não é aqui que você vai achar. Coisas boas não acontecem simplesmente pelo acaso. Tentando, na realidade, te mostrar com isso, o mundo não funciona dessa forma. O mundo não vai ser feliz o tempo todo. Os Baudelaire, eles não vão ser felizes, sendo que existe uma pessoa maldosa, cruel, indo atrás deles. E além disso, também a história tem uma pitadinha de segredos ali envolvida, porque a gente vai descobrindo, de acordo com que a história vai se desenvolvendo, que o senhor e a senhora Baudelaire, na realidade, eles faziam parte de um certo grupo, e era um grupo extremamente secreto e tudo mais, e é muito interessante você tentar guiar a história, continuar a história, para poder descobrir mais detalhes sobre esse grupo, sobre esse passado dos Baudelaire. Indo pro filme, eu digo o filme é um dos melhores filmes que eu já vi. Ele é extremamente fiel aos livros e ele traz a alma dos livros ali na tela. É um filme muito bom, a história é representada de uma forma muito boa. Eles só mudam, como eu tinha dito, a questão da sequência dos fatos, mas isso não afeta muita coisa, não afeta a história em si. Os atores e atrizes do filme, eles fazem um ótimo papel, a história é feita de uma ótima forma, a produção do filme é muito boa, é um filme que vale muito a pena ser assistido. Se você não viu ainda, vá assistir, por acaso ele está no Netflix e é um filme muito bom. Se você já assistiu, por que não assistir de novo? Indo pros livros, o livro basicamente segue inicialmente a mesma história do filme, sendo que os 3 primeiros livros representam o filme. Eles são ao todo 13 livros, eu tenho até o 9º e eu li até o 6º, eu vou explicar o porquê eu parei de ler basicamente. São livros muito bons, a história é basicamente tem a mesma qualidade, são livros muito bons de se ler, mas ele tem uma pegada ingênua demais, na minha opinião. E foi o que me irritou ao ponto de eu
parar de ler. Não que eu deveria ter me irritado, porque na realidade são livros infantis, são livros voltados à criança, mas por que eles têm essa pegada ingênua? Na realidade porque a todo momento o autor está contando a história para você, ele está contando a história de uma forma exagerada, de uma forma que alguém contaria uma história triste para uma criança, evitando certos acontecimentos, certos fatos, contando certas coisas para que as crianças que vejam a história não repitam certas ações. E eu, na época que eu li, não era um livro voltado para minha idade. Isso me incomodava um pouco, de acordo com o que eu ia lendo o livro. Ainda assim, é um livro muito bom de se ler. Na verdade, isso é um ponto que dá para deixar para lá. Eu deveria ter deixado para lá, porque é uma história muito boa. Eu pretendo ainda ler os livros, porque são livros muito bons. E eu aconselho eles. São 13 livros, é bastante, mas são livros extremamente pequenos. Inclusive, um deles eu li em uma madrugada, basicamente. Basicamente é só o que eu tenho pra falar de Desventuras em Série. Eu acho que eu já falei demais até. Se você tem sua opinião, se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu disse, por favor, diga nos comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa também, por favor, comente lá. Me diga também algum outro livro que virou filme que eu poderia estar falando aqui no canal, se eu já não falei antes, por acaso, que eu já fiz alguns também. Não se esqueça de dar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.